Professor, nós começamos o programa falando sobre a questão da nova ordem mundial, das teorias da conspiração, e o que é mais comentado na internet entre o meio evangélico é a questão do microchip sendo a marca em que Apocalipse 13 diz que só poderão comprar quem tem a marca na mão direita ou na testa. E essa questão do microchip, que é uma nova tecnologia que os cientistas estão preparando aí para introduzir no ser humano para que possa ter um maior controle, ou quem sabe até mesmo movimentar a sua parte financeira de forma fácil, sem o dinheiro, papel, é uma das coisas que está sendo relacionada com o número da besta, com a marca da besta. É isso mesmo que a Bíblia fala, professor? Vai ser algo físico? Como é que é? Infelizmente, Tito, muitos irmãos têm dedicado tempo precioso que poderia ser usado no estudo da Bíblia e têm dedicado muito tempo precioso para certas especulações que não há base bíblica para isso. Quando nós lemos Apocalipse 13, 17, nós precisamos ter em mente o contexto bíblico para nós sabermos algo sobre essa marca da besta, se será algo visível ou não. Então eu vou ler primeiramente o verso 17 do capítulo 13 e aí nós vamos explicar isso para o nosso amigo que nos acompanha. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E no verso 16 diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Quando lemos Apocalipse 13, percebemos que pouco antes de Cristo voltar, dois poderes, um poder político e outro poder religioso, se unirão para obrigar os cristãos a adorarem um poder que não é a Deus. Você precisa estudar Apocalipse 13 de um ponto de vista historicista, ou seja, utilizando-se da história para entender as profecias. E até eu lhe dou uma dica, você pode se aprofundar um pouquinho mais em Apocalipse 13, digitando no campo busca, ali no blog do Namira, novotempo.com/Namira da Verdade. Ali no campo você pode digitar, por exemplo, Apocalipse 13, ou marca da besta, ou selo de Deus, e você vai ver vários vídeos sobre o assunto. Mas vamos aqui neste ponto. Aqui diz que a besta colocará uma marca sobre as pessoas, não é? Na mão direita ou na testa, e com qual objetivo? Para que a pessoa não possa comprar ou vender, ou seja, quem não tiver essa marca da besta, essa pessoa não poderá, obviamente, comercializar. Terá agora, o seu dinheiro... Desculpa interrompê-lo, mas isso realmente é um fato que vai acontecer mesmo? De fato não poderemos comprar ou vender, é isso mesmo? Isso é literal. Isso é literal, é o que o texto está dizendo, Tito, né? Que quando as pessoas receberem... as pessoas que não receberem essa marca da besta, elas não vão poder comprar e nem vender, ou seja, não poderão comercializar normalmente. Então isso nós podemos considerar que é literal. Podemos considerar que é literal, né? Porque essa é uma das dificuldades na qual o poder representado pela besta vai colocar os cristãos. Agora, para nós sabermos que marca é essa, nós temos que seguir alguns passos. Primeiramente, quando nós lemos Apocalipse 7, 13 e 4, nós percebemos que assim como a besta tem uma marca, tem um selo, algo que identifica, Deus também tem um selo. Então aqui nos versos 3, diz o seguinte, verso 3: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas testas os servos do nosso Deus. Ou seja, assim como Deus, o povo de Deus tem um selo, tem algo que o identifica, os seguidores da besta têm um selo, tem algo que os identifica. Então o que nós concluímos em primeiro ponto? Que o selo da besta é algo que contrapõe ao selo de Deus. E eu pergunto, será que um microchip poderia contrapor-se a um selo de Deus? Complicado isso, não é? Um simples microchip contrapor-se ao selo de Deus sobre os seus servos.
simplesmente não tem lógica, nem cabimento. Como que nós sabemos qual é o selo de Deus para nós sabermos sobre a marca da besta? Bom, se você ler, primeiramente, Isaías 8:18, você vai ver aqui uma coisa interessante. Isaías capítulo 8, verso 18 diz o seguinte, ou melhor, Isaías 8:16. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Aqui diz que Deus quer selar a lei dele, seus princípios de amor no nosso coração. Em Hebreus 8:10 é dito que no novo concerto Deus quer escrever a sua lei no nosso coração. Agora, se Deus quer escrever essa lei no coração, isso significa que é nessa lei que nós encontramos o selo de Deus. E o que identifica algo como um selo? Qual dos 10 mandamentos poderia nos indicar que Deus é o nosso dono? Veja, um selo era utilizado para marcar alguém. Um escravo, ele era marcado na testa, nos dias bíblicos, não é? Para demonstrar que ele pertencia a alguém. Já um soldado romano, ele era marcado na mão, para demonstrar que ele pertencia ao exército romano e adorava algum deus romano. Então, se o selo na Bíblia, a marca, significa criar uma identificação com aquele a quem a pessoa adora, isso significa que nós podemos encontrar num dos mandamentos de Deus a marca de Deus, que identifica quem adora a Deus ou não. E se você ler Ezequiel, capítulo 20, você vai perceber uma coisa muito interessante. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, é dito o seguinte: E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui é dito que o mandamento do sábado, lembre-se, Isaías 8,16 fala que Deus quer selar a lei no coração dos seus seguidores. Então nós temos que encontrar num dos 10 mandamentos algo que nos identifique como pertencendo a Deus. O sábado contém as características de um selo. É por isso que aqui é dito que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Por quê? Um selo tem que ter o nome do dono do selo, a sua função e a sua jurisdição, onde ele domina. No sábado há essas 3 características. Ou no mandamento de Êxodo 28:11 começa assim: o sábado é do Senhor teu Deus. Nome, Senhor teu Deus. Jurisdição, porque em 6 dias criou Deus o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A jurisdição, planeta Terra. Função, Criador. Então, se o selo que identifica aquele que adora a Deus é a observância do 4º mandamento, é óbvio que o selo da besta, que identifica quem vai seguir um poder que não é o poder de Deus, tem que ser algo oposto ao sábado. Um microchip tem algo de oposto ao sábado? Nada. Pode ser que se utilize um microchip, ou o CPF, ou um celular, para saber quem tem o selo de Deus ou quem não tem. Mas chip, ou celular, ou CPF, isso é irrelevante. O que importa é você saber realmente o que é o selo de Deus e o que é o selo da besta. Então, se o selo de Deus se encontra na lei dele, é óbvio que o selo, a marca da besta, é algo oposto ao que Deus ensina na sua lei. Por isso nós não temos dúvidas que, se uma das bestas de Apocalipse 13 é identificada com o poder representado pelo chifre pequeno em Daniel 7:25, que mudaria a lei, e se quem mais alterou a lei de Deus foi o papado, nós não temos dúvidas que o selo da besta será, no futuro, não hoje, a falsa observância do sábado, ou seja, a observância do domingo como dia de guarda.
Agora, o texto de Apocalipse 3,16 fala que vai ser colocado na mão ou na fronte. Veja, o selo de Deus é colocado literalmente na testa de uma pessoa, identificar, esse segue a Deus? Não. Quando lemos Hebreus 8:10, é dito que a lei vai ser impressa na mente e escrita onde? No coração. Então, ter o selo de Deus na mente é aceitar racionalmente que Deus é o Criador e evidenciar isso por meio da observância do sábado. Ter o selo da besta na testa é aceitar racionalmente, ou melhor, será no futuro, aceitar racionalmente a observância do domingo como o dia de guarda, quando for dado um decreto dominical para isso. E quando a marca é colocada na mão, lembremos que um soldado romano era identificado como pertencendo ao Império Romano e como sendo um adorador de um Deus por meio de uma pequena tatuagem na mão. Então, tanto o selo na testa quanto na mão simplesmente representam a aceitação do indivíduo daquela marca, a aceitação consciente, racional daquela marca que identifica o indivíduo com aquele objeto de sua adoração. Portanto, queridos, não percamos o nosso tempo estudando teorias de conspiração, perdendo nosso tempo com teorias de microchip. Você tem que saber qual é o selo identificador de Deus e qual é o selo identificador da besta. Eu não tenho nenhuma dúvida, como eu estava conversando com o Tito antes desse programa, se muitos irmãos dedicassem esse tempo precioso que dedicam em estudar teorias da conspiração, separassem para orar e estudar a Bíblia, eu não tenho nenhuma dúvida, Deus teria muito mais pessoas capacitadas, muito mais do que eu, para apresentar esse programa. Não é? Se dedicasse esse tempo para estudar a Bíblia, teria muita gente aqui para apresentar esse programa no meu lugar. Mas como infelizmente muitas pessoas perdem tempo em estudar aquilo que não é bíblico e não é importante, o povo de Deus, como diz Oséias 4:6, acaba perecendo pela falta de conhecimento. Então, queridos, estudemos a Bíblia. O conflito entre o bem e o mal é algo muito real. E se nós nos desviarmos da palavra de Deus, nós seremos presas fáceis do inimigo. Tenhamos muito cuidado com isso. A gente percebe, professor, que o inimigo, ele faz questão de desvirtuar todas as coisas de Deus. Se você está estudando um assunto que aparentemente é bíblico, se aprofundando na internet, tentando e está deixando de estudar a palavra de Deus, realmente a gente pode até considerar que talvez ele esteja desviando o seu pensamento para as coisas reais e certas que a palavra de Deus nos diz, para você se aprofundar nas coisas que tanto tem aí na internet, tentando provar algumas teorias. Eu acho que não vale a pena a gente perder tanto tempo nisso, e o tempo é gastar na palavra de Deus, é ou não é? É isso, amigo. Ser como os bereanos, como você falou no início. É isso mesmo. Muito bem. Olha,